Que a graça de Jesus esteja com o nosso coração nessa noite, amém? Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para bendizer e adorar a este Deus que é lindo, maravilhoso, que é o nosso escudo, a nossa força, a nossa porção, o nosso libertador. E hoje nós vamos encerrar nossa série sobre coragem. Já falamos várias coisas sobre coragem, mas hoje, já pensando também na série que vai começar no mês que vem, que você não pode perder, nós vamos falar sobre os últimos dias, vamos falar sobre os últimos sinais, no fim e o começo. O fim aqui, mas o começo da eternidade. Vai ser uma série imperdível, você deve ver. Mas hoje o nosso tema é coragem para esperar. E eu confesso que eu fiquei pensando em vários textos, mas o Senhor falou ao meu coração em dois, de uma forma muito específica e forte, que eu quero compartilhar com vocês, muito conhecidos. O primeiro é o Salmo 40. Então, se você tiver a sua Bíblia, o seu smartphone, você pode ligar, abrir ou acompanhar aqui no telão. Eu vou ler na versão que nós estamos usando aqui, que é a NVI, mas eu vou citar também uma outra versão, principalmente para o versículo 1, que é a mais conhecida, que é a Revista Corrigida. Salmo 40. Diz assim o Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, a primeira parte apenas. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Mas talvez você tenha decorado, você conheça a tradução antiga do versículo 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Você pode repetir comigo essa expressão? Esperei com paciência no Senhor. Mais uma vez, bem forte. Eu vou lhe fazer uma pergunta retórica, você não precisa me responder, mas você vai refletir sobre ela. Você é uma pessoa paciente? Você se considera de 0 a 10? Em qual nível o seu pacienteômetro está? Você é paciente? Confesso para você que nos dias que nós estamos vivendo, em que as coisas estão cada vez mais rápidas no nosso cotidiano, esperar é um verbo que está cada vez mais enfraquecido no nosso dicionário. À medida que os dias vão passando, à medida que as coisas vão acontecendo, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão com muita dificuldade de conjugar o verbo esperar e, principalmente, de fazerem dele uma ação, já que verbo é ação. Uma ação para o seu dia a dia. Parece uma contrariedade enorme o que eu vou te dizer, mas a impressão que eu tenho tido é que esse princípio da palavra de esperar nos gera ansiedade. Nos dias de hoje, esperar, quase que uma contrariedade, podemos dizer uma contrariedade com o que o verbo diz, gera ansiedade. Eu sempre digo isso e digo isso há muitos anos, que aquilo que deveria me produzir mais paz, que é esperar, muitas vezes é o que me produz mais angústia. Porque esperar não é uma tarefa fácil. Em dias
como os de hoje que vivemos, é mais difícil ainda. Você está comigo? Você concorda? Ou só o Ricardo que se identifica nessa pessoa que vive essa crise entre o esperar e a ansiedade? Aliás, a ansiedade é o pecado da desconfiança, porque é o oposto de esperança. A palavra esperar, aqueles que gostam assim, do estudo da palavra, eu lembro quando eu era seminarista e os professores iam na classe falar assim as palavras, eles diziam assim, o vernáculo dessa palavra, o nascedouro desta palavra, ou seja, o lugar onde essa palavra nasceu. A palavra esperar, ela tem uma ligação enorme com a palavra confiança. Então, essa palavra, quando foi introduzida na ideia humana, ela estava estritamente relacionada à confiança. Não se pode esperar se não tiver confiança. E não se pode ter confiança se não é capaz de se esperar. E por que eu espero em Deus? Porque eu confio em Deus. E se eu confio, eu espero. Agora, se eu desconfio, eu fico ansioso, eu tenho dificuldade de esperar. E isso é muito complicado. E eu vivo essa crise. Eu queria lhe apresentar aqui uma pessoa que está diante de você que está me assistindo agora, que vive esta crise. Entre o confiar, o esperar e o desconfiar, consumido por um sentimento de ansiedade que está ao meu redor, mas a culpa não é só do que está ao meu redor, a culpa é do que está dentro de mim. E sabe o que é pior? Você está comigo? Amém? É que Deus, conhecendo a matéria-prima que somos nós, muitas vezes Ele nos coloca em situações de espera para testar a nossa capacidade de confiança. E em dias em que a ansiedade tem sido cada vez mais intensa, Deus tem testado os seus filhos com a espera no desafio da paciência para que eles possam demonstrar se de fato confiam nele ou não. Talvez seja por isso que a gente esteja sendo consumido por tantos problemas, por tantas preocupações, por tantos processos de decisões. E, aliás, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem o processo de decisão na sua vida comprometido. Porque é difícil você tomar uma decisão se você está consumido pela ansiedade. Esse processo de decidir, ele fica comprometido por todos os sentimentos que a ansiedade gera. Medo, não é? Angústia, incerteza e outras coisas mais. E quem está comprometido no processo de decisão por causa da ansiedade, tem sofrido no seu dia a dia prejuízos enormes. Muitos prejuízos. E aqui está novamente, meia culpa, meia máxima culpa, alguém que diz que passa por isso todos os dias. O ansioso fica imaturo. O ansioso não amadurece nunca. Ele vive como uma criança que fica... A criança, eu me lembro, por exemplo, dos meus filhos, né? Pequenos. Tenho 3. Mas eu me lembro até hoje, inclusive lá em casa, 2 deles gostam muito de tomar leite com Toddy. Mas até hoje, eu nunca fui acordado e eu nunca vi a Vitória, ou o Arthur, ou o Mateus, que é o mais velho, mas vou falar dos mais novos, acordarem de madrugada, quando ainda a mãe amamentava, e dizia assim, mãe, vai ter leite hoje? Ô mãe, tem leite aí? Vai ter leite amanhã, mãe? Tem leite amanhã, mãe? Vai ter leite? Simplesmente, eles, quando eram pequenos, não sabiam falar, faziam o quê? Chorava, e a mãe fornecia o leite. Eu nunca fui acordado por nenhum filho de madrugada numa angústia para me dizer, pai, amanhã vai ter comida?
Ô pai, amanhã o senhor vai ter roupa para me dar, para eu me vestir, ou vou ter que andar nu? Mas a impressão que eu tenho é que nós temos alguns adultos espirituais que estão infantis, muito crianças, nesse medo, nessa ansiedade, estão dizendo para Deus assim: o pão nosso de cada dia vai ter amanhã? Oh Deus, e amanhã, como é que vai ser, Senhor? O Senhor vai estar comigo naquela situação difícil? O Senhor vai me ajudar, vai abrir a porta? Eu vou ter o dinheiro, eu vou ter a solução, Senhor. Ai meu Deus, como é que vai ser? E muitos filhos de Deus ficam acordando Deus de madrugada, para saber como é que vai ser o dia seguinte. Eu não sei se você já viu esse filme, mas esse é um filme muito interessante. E aí a gente fica imaturo, vivemos uma vida espiritual imatura, permanecemos incrédulos, não experimentamos a graça do esperar e não podemos embranhar a espada da fé, embanhar a espada da fé, porque ela fica comprometida. Aí o melhor texto que me veio à cabeça, você lembra que eu falei de 2 textos, você está comigo? Só para você entender o que Jesus vai dizer, está lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Acompanha comigo, para você entender o que eu acabei de dizer agora nas palavras de Jesus. Preste muita atenção. Veja bem. Portanto, eu digo, quem diz? Jesus. Quem diz? Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, lhes serão acrescentadas. Não é um carro zero, não é um apartamento novo, não é uma bolsa cara. Presta atenção. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Volto ali fazer uma outra pergunta. Você está se preocupando com o amanhã? Segunda-feira, esta semana? Tem coisas aí que te preocupam? Por isso que eu quero dizer que para esperar é preciso coragem. Porque viver nessa dimensão de Jesus é viver numa pura adrenalina da fé, em que os meus hormônios ficam extremamente ativados pelo Espírito, porque esperar, sem saber o que vai me acontecer amanhã, nos dias de hoje, quando eu quero saber o que vai me acontecer na semana que vem, é muito difícil. E infelizmente a igreja, nos dias de hoje, ela perdeu a capacidade de esperar. É tudo para hoje. E nós vemos as pessoas doentes, as pessoas consumidas por um desespero, quando deveriam aprender a esperar. Coragem para esperar. Coragem para enfrentar o medo da incerteza do amanhã. Coragem.
O filho de Deus não vive na incerteza de absolutamente nada. O filho e a filha de Deus, pelo contrário, vive na certeza de que existe um Deus que ouve o seu clamor e se inclina os ouvidos para ele. O filho de Deus sabe que o seu Deus escuta o seu grito e por isso ele pode esperar com qualidade, ou seja, pode esperar com paciência. E aí eu olho para este salmo que eu gosto muito e eu vejo alguns benefícios concedidos por Deus àqueles que corajosamente decidem esperar no Senhor, ou melhor, confiar, porque só esperam porque confiam. Se não confiam, não esperam. Eu confesso para você que esperar não é uma jornada fácil. É difícil, é doloroso, e talvez você que está esperando como eu estou esperando algo em Deus, esteja chorando por dentro, esteja angustiado por dentro. Não é fácil esperar, é difícil, mas eu posso te dizer que os frutos daquele que espera em Deus são gratificantes demais. Por isso eu queria te convidar nessa noite, arrisque-se a esperar em Deus. Arrisque-se a esperar em Deus. Se você tiver liberdade e quiser, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, arrisque-se em esperar em Deus. E quais são os benefícios? Versículo 1. Versículo 1 diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, ou, na versão antiga, que eu citei, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Primeiro benefício, tenha coragem de esperar no Senhor, porque Ele é aquele que se inclina e ouve o seu grito de socorro. O Senhor é aquele que se inclina. Eu fiquei hoje refletindo por um bom tempo só nessa expressão. Ele se inclinou. Ele se inclinou. E eu fiquei pensando, Ele quem? O Deus do universo. O Senhor absoluto sobre todas as coisas. Aquele que é capaz de pôr fim a qualquer situação e dar início a qualquer outra. Aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que conhece o meu futuro tão bem quanto Ele conhece o meu presente e tão bem como Ele conhece o meu passado. Aquele que para Ele tudo está claro. Aquele a quem todo ser, no céu, na terra e debaixo da terra, dirá que Ele é o Senhor. Um Deus tão grande se inclinou para mim. Um Deus tão grande se inclina para você. Ele se curva para te ouvir. Um pecador, incrédulo, inconstante, limitado, pisador de bola. Esse Deus tão puro e santo se detém na eternidade, no controle de tudo o que nós conhecemos e o que nós não conhecemos. E quando você grita, Ele se inclina. Eu quero te confessar que eu já pedi para algumas pessoas na minha história, que eu considerava pessoas importantes para mim. Não eram Deus, mas eram pessoas que eu considerava que poderiam me ajudar. Em que algumas vezes eu clamei por socorro, e elas simplesmente me ignoraram. E aí eu fiquei pensando nisso hoje à tarde, das pessoas que me ignoraram, e de um Deus tão puro e santo, que não ignora em nenhum momento o meu grito de socorro. Por isso eu tenho que ter coragem para esperar, porque eu tenho um Deus que se inclina à minha direção, que se move na minha direção para ouvir o meu clamor.
Nós podemos cantar, ouve o nosso clamor, mas no nosso Deus ouve cada um aqui individualmente. Ele conhece os seus gritos, suas lágrimas, seus gemidos, suas dores, suas angústias, Ele conhece. O seu grito do travesseiro, Ele conhece. O seu grito do banheiro, Ele conhece. Da sala, do carro, Ele conhece o seu grito, porque Ele se inclina para você. Isso está claro para mim quando Deus vai conversar com Moisés, em Êxodo 3, versículo 7, quando Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e aí a sarça começa a arder, e no capítulo 3, versículo 7 de Êxodo, Deus diz assim para Moisés: tenho visto a opressão sobre o meu povo, e escutado o seu clamor por causa dos seus opressores. O que Deus estava querendo dizer para Moisés é, eu me inclinei para o meu povo. E foram 400 anos que o povo sofreu nas mãos dos egípcios. Deus se inclinou e ouviu o seu povo. O que eu aprendo com isso? É que ainda que o tempo seja longo, ainda que a experiência seja dura, Ele nunca deixará de dizer, eu te ouvi, minha filha e meu filho. Talvez não seja o momento Ele dizer agora, como não foi durante muitos anos que o povo clamou, mas houve um momento que Ele diz, eu tenho escutado o clamor do meu povo. E aí Ele chamou Moisés para ir libertar o seu povo no Egito. Agora, você está comigo? Agora tem uma coisa muito importante, que eu quero que você preste muita atenção, que a gente esquece. Tudo agora está muito bonito, não está? Mas entre o seu clamor e o inclinar de Deus, existe um parênteses aí. Existe a espera. Entre o seu clamor e a inclinação de Deus, existe um hiato, um espaço, que se chama espera. E o povo de Deus muitas vezes se esquece disto, que Deus quer falar conosco, mas até Ele atender o nosso clamor, existe uma experiência de amadurecimento, de fortalecimento da fé, chamado espera. Existe um intervalo que eu não posso ignorar. Só que uma coisa eu não sei, quantos anos, quanto tempo vai demorar esse intervalo. Eu clamo a Deus por um assunto, hoje eu estava pensando bem, na minha vida pessoal, eu e minha esposa sabemos disso, há 18 anos. 18 anos. Uma espera de 18 anos. Mas o que eu não posso perder é a esperança, porque eu confio. E hoje eu já apanhei o suficiente lá na minha casa dele. Eu não sei quando ele vai se inclinar, mas eu posso te dar a certeza que ele vai. Por isso tenha coragem de esperar. Por isso mantenha-se paciente. E aí vem a grande verdade do esperar. O seu esperar tem que ter qualidade. Porque não adianta assim, oh meu Deus, estou esperando em Ti, oh Senhor, como eu espero em Ti, oh aleluia, Senhor, estou esperando, Senhor, é agora? Não, Senhor, estou esperando, oh Jesus, oh Senhor, estou esperando. Manda alguém para fazer um telefonema, Senhor, agora, que uma música toque no rádio, Senhor, estou esperando, Senhor, estou esperando. Aí pega a Bíblia, fecha e fala, fala comigo, Jesus, estou esperando. E fica naquela angústia. Isso não é esperar com paciência. Esperar com paciência é dizer, Senhor, eu estou aqui. O Senhor está aí. Eu estou esperando em Ti. Eu não corro atrás das bênçãos. Há um texto do profeta que diz, eu não preciso correr atrás das bênçãos. São elas que me alcançarão. Mas a impressão que eu tenho tido é que o povo de Deus virou maratonista de bênção. O pastor começa o culto e... eu quero minha bênção, quero minha bênção. E pior, um sai atropelando o outro.
mas quem espera com paciência é renovado na confiança. Amém? Olha o que Isaías vai dizer no texto de Isaías 40, versículo 31. Olha que lindo. Você está comigo? Olha que lindo. Isaías 41. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olhe bem na minha direção, como diria o pastor Messias. Você está cansado de esperar? Você está um pouco exausto? Você está fatigado? Sabe o que está acontecendo? Se isso é sintomático na tua vida, você não está esperando com paciência. A espera é um processo que Deus usa para amadurecer a nossa fé. A espera é um processo que Deus usa para amadurecer a nossa fé e aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E há uma etapa que você e eu não podemos pular. Fé e paciência caminham de mãos dadas. O justo sem resposta não anda impaciente, porque ele confia que o justo não fica sem resposta, então ele é paciente. Lindo texto de Hebreus 6,15. Vou falar de Abraão, quase falei texto de Abraão 6,15. Hebreus 6,15. Olha que lindo o texto de Abraão. Olha lá. Você pode ler comigo? Eu já estou um pouquinho cansado. Você lê comigo? Pode ler? Você pode ler de novo, só para memorizar? Vai lá. Tá bom, quer que eu desenhe? Deus deu uma promessa para ele. Disse que ele seria pai de uma grande nação. Disse que a sua mulher idosa teria um filho. Mas, quando o texto diz que tinha Abrão 100 anos, o texto faz questão de dizer isso só para dizer que houve um período de espera de 25 anos. Quando Isaac casou com Raquel, ele esperou também 20 anos. Foi depois que ele esperou pacientemente que ele alcançou a promessa. Precisa de coragem ou não? Mas talvez você não está convencido ainda. Olha o que Davi vai dizer no Salmo 27, versículo 14. Eles vão colocar ali. Salmo 27, 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu fico pensando na história de José. José foi alguém também que precisou aprender a esperar. Não seria bom para José se ele saísse da casa do pai e fosse direto para o Egito para trabalhar na casa de Potifar. Ele tinha todas as condições para fazer isso, mas ele não estava amadurecido. O processo de amadurecimento não estava pronto. Você sabe quanto tempo levou, mais ou menos, para Deus cumprir de fato o propósito na vida de José, entre a venda dos irmãos até ele se tornar o governador do Egito? De 13 a 15 anos. Só que José precisava passar por esse processo, porque a espera dele o amadureceu. Sabe o que eu tenho aprendido? Que a espera me amadurece. E quem aprende a esperar, amadurece. Por isso, meu querido, creia que a espera que você está tendo, ela está trabalhando para o seu bem. Deus está te amadurecendo, Deus está tratando em áreas da sua vida, Deus está te restaurando, porque o processo de quem espera com paciência é a restauração. Você pode dizer amém? Segundo benefício, você está comigo ainda? Tenha coragem de esperar, pois o Senhor é aquele que nos tira de lugares difíceis e nos coloca em lugares seguros. Versículo 2 diz assim, do Salmo 40. Ele me tirou de um poço de destruição,
de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Quem aqui já atolou na lama? Talvez, alguns estão meio tímidos aqui, não foi muita gente. Mas não estou falando de se atolar o carro, estou falando se você já atolou na lama. Eu estava lembrando uma história, quando eu ainda era pré-adolescente, morava em Ourinhos, e eu tinha um amigo que tinha uma avó que morava aqui em Cambará. O pai dele tinha uma belina a gás, que era uma benção. E a gente ia em 8 pessoas na belina, a gente ia atrás cheirando gás, só pela graça de Deus, de Ourinhos a Cambará. Isso em 86, por aí. Mas a gente gostava de ir na chácara da avó do Arlindo, porque lá era um lugar fantástico. A gente gostava de caçar rã. Quem aqui já caçou rã? Esses crentes aqui estão muito urbanos. Mulher não, né? Mas para você ir na caçar rã, você tem que ir no brejo. Eu me lembro um dia que a gente foi, eu não como rã, mas eu fui querer me aventurar. E aí a gente pegou umas botas emprestadas do tio dele que morava lá. E a gente foi no brejo e tal, e tal. De repente, eu não sei o que aconteceu, tinha um bicho, não sei o que era, saiu todo mundo correndo. E eu também quis sair correndo, porque eu fiquei com medo. E quando eu estou correndo, de repente a minha bota fez assim, ó. E os cabras, ó. E eu, gente, socorro, me ajuda, me ajuda. E eu não conseguia tirar. Pegou ar na bota, sabe, na lama. É assim que fala, pegou ar, pegou pressão, né? Tem que falar. E aí, gente, que sufoco foi. Eu saí da lama, mas a bota ficou. Não é fácil atolar na lama. No carro, você já deve ter passado por essa experiência. E o que Davi está querendo dizer é exatamente isso. Um dia eu estava caminhando bem, minha vida estava transcorrendo normalmente, e de repente eu pisei num atoleiro. E lá eu fiquei preso na lama. E aí eu fiquei pensando, hoje eu estava refletindo um pouco sobre a história de Davi, foram várias coisas que ele viveu, mas talvez pela característica do Salmo, por onde o Salmo está escrito, o lamaçal de Davi, o atoleiro de lama, foi a perseguição que ele sofreu de Saul. Porque essa perseguição de Saul na vida de Davi durou de 15 a 18 anos. E a vida dele não avançou. O poço da lama da perseguição, da solidão, do abandono. Davi ficou nesse poço. E o pior do poço, quem já viu como é que é um poço, quem já cavou poço, quem já entrou num poço, sabe que lá no fundo do poço tem lama. Ele ficou sozinho, no escuro e preso, assim que ele se sentiu. E muitas vezes a gente passa por tremedais de lama, por atoleiros na vida. A vida está indo, de repente, se atola. Com todo respeito, viu, meu irmão? Atola numa perseguição que alguém está fazendo com você. Atola numa ofensa. Atola num descuido. Atola por vontade própria, atola pela influência dos outros, atola no casamento, na família, na vida financeira. Quantos de nós já não ficamos presos na lama? E talvez alguns, que não é difícil nos dias de hoje, por causa da ansiedade, da depressão e tudo mais, se sentem dentro de um poço escuro, úmido, sozinhos, imobilizados pela lama. Então, quando Davi está dizendo, esperei com paciência, ele não está dizendo que ele esperou com paciência num sofá confortável, numa rede preguiçosa para deitar em minha volta a companhia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. Davi diz que ele esperou com paciência quando ele estava num poço escuro, fétido,
úmido e lamacento, sozinho. Ele esperou lá, no fundo do poço, com paciência. Por isso que esperar precisa de coragem. Não é fácil. Por isso que esperar precisa de paciência. Precisa de qualidade. Não é fácil esperar. Eu conheci uma mulher, certa vez, que fui chamado para orar com ela. Depois tive o privilégio de recebê-la na igreja como membro, a sua família toda. Que um dia me chamaram falando, pastor, vai lá orar com a mulher, com a irmã, porque ela está numa depressão profunda. E quando eu fui na casa dela, uma casa linda, confortável, ampla, com móveis lindos, com muito conforto, uma vida muito abastada. Quando eu entrei naquela casa, naquela sala, vi uma mulher apagada, apática, catatônica. E ela me disse assim, faz 20 anos que eu tenho essa depressão. Eu já passei por várias igrejas, por vários cursos, eu já passei por psiquiatras, psicólogos, já tomei remédio, mas eu continuo. E a minha vontade hoje era morrer. Como esperar com paciência numa situação como essa? Como esperar pacientemente por alguém que não muda há anos e as condutas pioram? Como esperar com paciência numa situação que ao invés dela melhorar, ela piora? Quantas pessoas estão no fundo do poço, em algumas áreas da sua vida? Mas sabe o que eu quero dizer? É que eu não posso, mas eu fiquei pensando. Mas sabe o que é bom de você estar no fundo do poço? É você se inspirar em Davi. Grite, clame, chore, urre, porque Deus quer ouvir o seu clamor. O bom do fundo do poço é que você pode gritar, socorre-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Me ajuda, Senhor. E sabe o que é bom? Sabe o que é bom? É que quando você vai fazer isso, você vai ter a consciência que sozinho você não vai sair dessa situação. Mas que Deus vai poder te tirar de lá. Eu estava dando uma olhada, só em algumas vezes que Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Nos Salmos. E ele disse isso dezenas e dezenas de vezes. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia no Salmo 119, 58. Tem misericórdia no Salmo 30. Não precisa colocar lá. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia no Salmo 25. Mas sabe o que eu aprendi com Davi? Que a lama e o poço é o lugar onde o Salvador pode intervir de uma forma miraculosa. E quando eu estou na lama, eu sei que eu preciso de um Salvador. E vou te dizer uma coisa, sem Salvador você não é nada. Sem o Salvador eu e você não somos nada. Ninguém sai do poço sozinho. O poço é um lugar que para sair de lá você precisa de ajuda. Por isso precisa de fé, esperança, confiança e paciência. Lembra de Bartimeu, que gritou também, tem misericórdia de mim? Ele estava há anos esperando por uma cura, mas no dia que ele viu Jesus, Marcos 10, 47 diz isso, pode colocar Marcos 10, 47. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes você está gritando com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu patrão, com o seu irmão, com o seu parente, mas você não está sendo capaz de dar o grito de dizer, Senhor, eu sou nada. Eu sou um fraco, uma fraca, eu não consigo sair dessa lama,
minha família não sai dessa lama, minha história não sai dessa lama. Você grita com os outros, mas você não é capaz de gritar para si mesmo e dizer: me socorre, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me tira desse poço, Senhor. E sabe o que acontece? Jesus ouve quem grita por socorro. Quando ele clamou, diz o versículo 49 de Marcos 10. Olha que lindo isso. Quando ele clamou, Jesus parou e disse: chamem-no. O que Jesus disse? Mais uma vez. E chamaram o cego e disseram: ânimo, levante-se, ele está te chamando. Talvez não seja o momento de Jesus lá na glória, olhar para um anjo e dizer: tem um filho meu, uma filha minha gritando, chamem-na, chamem-no, porque hoje vai ter cura, porque hoje vai ser dia de milagres, porque hoje vai ser dia de transformação. Por isso, coragem para esperar. Terceiro e último benefício desse salmo. Versículo 3, tenha coragem de esperar, pois o Senhor é aquele que mudará o seu canto. Versículo 3 diz assim: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Tem muita gente que acha que esse novo cântico é um cântico de improviso, é um cântico que acontece de uma forma talvez involuntária e a interpretação está equivocada. Esse é o canto novo de alguém que um dia já cantou, mas hoje não canta mais. Esse canto tem uma letra de alguém que um dia teve inspiração para escrever, mas houve um momento da sua vida em que ela não teve mais inspiração para escrever. Esse canto reflete a alegria de alguém que um dia teve alegria para cantar, mas hoje não tinha mais. Esse novo canto é o canto de novo que foi perdido pela lama, pelo atoleiro, pela espera, pela dor. E quantos de nós já perdemos a capacidade de cantar? E aqui não é The Voice, tá certo? Para saber quem canta melhor ou não. Mas uma coisa eu posso te dizer, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando você cantar o cântico novo para Ele, vão virar as 3 cadeiras para você, tá bom? Nossa, essa foi demais. Jesus amado, de onde que veio isso? Até eu me surpreendi. E Davi entendeu isso. Ele passou por dificuldade, mas aí ele escreve o Salmo 96. Você está comigo? Aí, olha o que ele vai escrever no Salmo 96, que é o resultado do Salmo 40. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor e louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Sempre bendirei ao Senhor. Em todo tempo, bendirei ao Senhor. Em todo tempo, louvarei ao Senhor. Porque Deus quer transformar o seu canto, que um dia você teve e hoje você não tem mais, num novo canto. Ele não quer você como aqueles do Salmo 137, às margens do rio da Babilônia. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros e choramos. Deus quer colocar um novo cântico nos seus lábios. Por isso tenha coragem de esperar. Um novo cântico em relação à sua família, sua saúde, suas finanças, sua saúde emocional, sua saúde espiritual. E para concluir, isso Deus quer fazer para que a sua vida se torne um testemunho vivo para aqueles que hoje não têm tido coragem para esperar.
Eu já passei por muitas experiências nessa vida pastoral de quase 20 anos. Se pensar não ordenado, até mais de 20 anos. Mas uma das experiências mais tristes que a gente tem como pastor é ter que lidar com as pessoas que acabam tirando a sua própria vida. E isso tem acontecido com mais frequência e com pessoas cada vez mais jovens, infelizmente com pastores, colegas de ministério, com crentes, líderes, não só nas igrejas presbiterianas independentes, mas em outras igrejas. E a minha reflexão é que quem consegue chegar numa atitude como essa, eu não sou especialista da personalidade, eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, eu estou fazendo uma leitura minha. É uma pessoa que chegou um momento que perdeu a capacidade de esperar. Ela perdeu a coragem para esperar. Ela teve coragem para tirar a vida, mas não teve coragem de esperar. Só que a gente não está tirando a vida. Mas você espera de algo de Deus, está esperando algo de Deus numa área, mas você vai lá durante a semana e põe a mão, você está assassinando a sua esperança. Quando você quer ajudar a Deus, isso se chama desconfiança. Ele diz no versículo 3, que muitos verão isso e temerão ao Senhor. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Davi aprendeu a esperar corajosamente. Foram anos, anos e anos de muitas lutas. Mas Davi ensinou muita gente a esperar, porque ele também precisou aprender a esperar. Ninguém pode, preste atenção em mim, ninguém pode ensinar o outro a esperar, se não tiver aprendido antes o que é esperar. Eu gosto do Salmo 126. Muito, muito. E o Salmo 126 diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu quero profetizar que sobre a tua vida as pessoas vão olhar e nessa tua espera e o teu milagre vindo, porque ele virá, as pessoas possam dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por essa irmã, por esse irmão, por este casal, por esta família, por esta igreja. Por isso sempre devemos confiar em Deus, em todo o tempo. Não nos abalar, porque Ele é o nosso escudo, nossa força, Ele é a nossa porção. Mas eu quero encerrar com uma historinha. Não sei se é verídica, mas eu a ouvi e gostaria de compartilhar. Disse que um cidadão gostava muito do seu jardim. E ele gostava muito de borboletas, as borboletas vinham muito ao seu jardim. Mas uma das coisas que ele queria fazer um dia era acompanhar todo o processo de uma lagarta se transformar numa borboleta. Então ele ficava reparando a lagartinha numa das árvores. E aquela lagartinha lá sempre, e demorando, um dia ela parou, não andava mais, ficou parada. E ele foi vindo, passou um dia, outro dia, e de repente ela foi criando uma proteção em volta dela. E ela então se fechou no casulo. E ele todo dia ia lá para ver se a lagarta se transformava em borboleta. Passou um dia, 2, 3, 4, 5 e nada. E aí ele começou a ficar incomodado com a demora. O processo era muito lento e ele ia lá todo dia. E ele olhava para aquele casulo e nada estava diferente. O casulo estava idêntico. Todo dia o casulo do mesmo jeito. E aí um dia, depois que ele esperou bastante, ele olhou para aquele casulo, ele não resistiu. Ele foi lá na cozinha dele, pegou uma tesourinha e deu um picotezinho assim, bem pequenininho, na ponta do casulo. Só um cortezinho, uma coisinha de nada, um piquezinho.
o processo se acelerou. E ele ficou olhando, e ele conseguiu ver aquela lagarta que tinha virado uma borboleta cair no chão, mas ela não voou. Ela não estava desenvolvida completamente. E ele tentou mexer com ela, mas ela não voou e ela morreu pouco tempo depois. E ele ficou muito frustrado. Ele falou: será que fui eu que matei a lagarta? Olha a pergunta tola. Claro que foi. Mas aí ele foi dar uma estudada sobre a vida das lagartas que se transformam em borboletas. E aí ele descobriu algo muito legal. Ele descobriu que a última enzima que a borboleta produz, ou a lagarta produz para se transformar em borboleta, é quando ela está fazendo a força, pressionando o casulo para ele ser rompido. E ela precisa fazer isso para que essas asas ganhem musculatura e para que ela ganhe força para poder voar. Então, o casulo precisava ser rompido lentamente num processo de força para que a borboleta pudesse voar. Ele tentou ajudá-la e ele comprometeu todo o processo. E você, meu irmão? Você está querendo dar uma ajudinha para Deus? Você está dando um picotezinho no casulo? Será que não é por isso que você não está deslanchando? Em algumas áreas da sua vida, eu também. Porque você insiste em dar um picote. Por isso eu quero te dizer nessa noite, coragem. Tenha coragem para esperar. Porque Ele se inclina. Ele te tira da lama e te coloca no lugar seguro. Ele te dá um novo canto. E Ele faz a sua história um testemunho vivo para a glória dEle. Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, socorro em tempo de tribulação. Por isso eu tenho coragem de esperar. Pai, eu não sei o que cada pessoa está vivendo aqui. Eu sei o que eu estou vivendo. E Tu sabes as angústias que estão sobre o meu coração nesta noite. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que também precisou esperar se tornar adulto, esperar formar uma equipe, esperar o tempo da sua crucificação, nos ajude a ter coragem, Senhor. Eu confesso aqui que nós somos covardes muitas vezes. Nós queremos jogar a toalha. Nós queremos dar um piquezinho no casulo. Nós desconfiamos quando devíamos confiar. Nós achamos que as pessoas determinam a atuação na nossa vida. Nós achamos que as circunstâncias determinam a atuação na nossa vida. Pai, que pequenez na nossa vida, Senhor, de pensar que um homem ou uma circunstância é maior do que o Deus que se inclina para ouvir o meu grito. Quantos aqui estão com os pés presos na lama? Algumas lamas que já estão se tornando quase um barro duro, seco. Pessoas que não veem solução para sair dessa situação. O tempo está passando. O casulo não muda, ele continua idêntico. A circunstância não muda, continua idêntica. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja visitando esse coração nessa noite que sofre por isso. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja sendo derramado sobre esta vida. E que esse grito, meu irmão, grita por dentro. Esse grito seja ouvido. E como o Senhor disse a Moisés no monte, o Senhor diga agora ao Pai, Tu que és Jesus, o nosso intermediador maravilhoso. Diga, Pai, eu estou ouvindo o clamor agora ali, daquele Teu filho, daquele meu irmão, daquela minha irmã que eu morri por ele, por ela. Eu estou ouvindo o grito da alma, eu estou ouvindo o choro, Senhor. Eu estou sentindo, Pai.
E o Senhor Jesus diz: chame-o. E Jesus está te chamando, querido, querida, porque Ele quer te tocar e trazer cura na sua vida, trazer restauração. Ele vai te tirar do poço, vai colocar os teus pés sobre um lugar firme, uma rocha firme. Mas acima de tudo, Ele vai colocar um canto novo. A inspiração vai voltar, a alegria vai voltar, o ânimo vai voltar, a esperança vai voltar, porque Ele vai colocar nos seus lábios um canto novo. Um canto novo, eu profetizo um canto novo. Um canto novo, um canto novo, um canto novo. No seu ministério, na sua família, na sua vida profissional, nas suas finanças, na sua saúde. Um canto novo, um canto novo. E essa igreja vai cantar como nunca. Esse lugar vai ser o lugar onde as pessoas vão querer estar, porque aqui tem pessoas que cantam o canto novo. Abençoe esses teus filhos, abençoe essas suas filhas. Cuida da vida deles em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor João pode vir. Eu queria chamar o presbítero William. Você pode ficar em pé rapidinho, tá certo? Não precisa sentar, nós já estamos encerrando. Segunda-feira, Pastor João completou 64 anos. Com essa cara de 50. Nós cantamos parabéns para ele, oramos com ele no domingo. Mas hoje, em nome da igreja, do conselho, queremos deixá-lo, já que está sexy, mais sexy ainda, sexagenário, não se empolgue, tá certo? Com esse presente aqui do conselho, que o William vai lhe entregar. Pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor João. E o William vai orar por ele. Pode abrir. Pode. Oh, aleluia. Vai ficar biita, hein? Olha aí que bonitão. Coisa linda. Estenda a sua mão aqui, vamos orar por ele. Amém. Vamos orar. Estenda a tua mão aqui. Pai, obrigado pela vida do pastor João. Senhor, ele tem sido uma vida preciosa para nós, para esta igreja. E agora, como igreja, Senhor, nós abençoamos a vida dele. Te pedimos, Pai, que o Senhor derrame a tua bênção, Senhor, multiplicada sobre o teu servo. O Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe as angústias. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor, através do teu poder, é o que sustenta, que fortalece e que cuida dele. Abençoamos ele como igreja em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos encerrar esse tempo lá em cima, né? Eu gostei dessa, pastor Ricardo. As 3 cadeiras viraram. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Essa é boa, hein? O The Voice cristão. The Voice do céu, do celeste. É isso mesmo. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu grito de socorro e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.